Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Queridos, estamos estudando esta semana o tema Obtendo Vida Sobrenatural e Intimidade com Deus pela Oração. Eu queria falar nesta manhã sobre a oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. O que nos ensina a tão conhecida oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é um padrão de como eu e você devemos orar. Essa oração, ela nos dá os ingredientes, os elementos que devem fazer parte da nossa oração. E é sobre isso que eu queria tratar com você nesta manhã. Porque para obter vida sobrenatural e intimidade com Deus pela oração, eu tenho que saber o que é que eu devo falar, o que é que eu devo pedir, porque Tiago diz que muitas vezes, até orando, eu peço e não recebo, porque o que eu peço não é condizente, eu peço mal, pedimos mal, e por isso não recebemos. Então a oração do Pai Nosso, ela nos serve como um norte, um padrão de como eu e você devemos orar, e ela nos dá os ingredientes necessários que devem fazer parte dessa oração, para que a gente possa obter não somente vida sobrenatural e intimidade, mas resposta a todas as nossas indagações, questionamentos diante do Senhor. Em primeiro lugar, Jesus começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. É interessante, eu já falei isso aqui, que no seu livro Com Cristo na Escola de Oração, o teólogo Andrew Murray, ele fala que nenhum dos santos, olha que coisa interessante, que nenhum dos santos nunca se aventurou a se dirigir a Deus como seu Pai. E a oração do Pai Nosso começa com Jesus dizendo: Pai Nosso que estais nos céus. Só que o teólogo Andrew Murray, no seu livro Com Cristo na Escola de Oração, ele diz que nenhum dos santos nunca se aventuraram a se dirigir a Deus como Pai. Aí surge Jesus dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, Jesus descortina o mistério da redenção. Cristo, livra-me da maldição, para que não só eu, você, todos nós, possamos se tornar filhos de Deus. É o mistério da regeneração. O Espírito, no novo nascimento, ele vai nos dar vida. E a isso nós chamamos de quê? O mistério da fé. Eu me recordo que há um tempo atrás, um amigo meu chegou para mim e disse: por que é que vocês têm o hábito de dizer quem quer entregar sua vida a Jesus? Quem quer se tornar filho de Deus? Mas todos nós não somos filhos? Eu disse: não, você está equivocado. Todos nós em absoluto somos criaturas dele. Para se tornar filho é diferente, existe um processo. Mas como assim? Eu disse: ora, se eu não posso pegar um menor de rua, um menor abandonado e levar para casa e chamá-lo de filho, porque existe todo um trâmite, todo um processo. Você conhece alguém que pegou uma criança, apesar de todas as boas intenções, e levou para casa para criar, e já lhe chamou de filho, sem passar por todos os trâmites da lei? Você conhece alguém?
Porque se alguém fez isso ou faz isso, está fora da lei. Existe todo um trâmite. Ora, se no âmbito humano é assim, imagina no âmbito espiritual. É por isso que Andrew Murray diz com muita propriedade no seu livro que nenhum dos santos nunca se atreveu, nunca se aventurou a se dirigir a Deus como Pai, até que Jesus faz a oração padrão, a oração tão conhecida no mundo inteiro, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Mas isso só pôde acontecer quando o próprio Jesus descortina o mistério da redenção. Quando o próprio Cristo livra-nos da maldição, para que eu e você possamos de fato se tornar filhos de Deus, o mistério da regeneração teve que ser descortinado. Porque fora disso aqui, todo mundo é criatura, todo mundo é feitura dele. Mas para se tornar filho, para que eu possa lhe chamar de pai, é preciso obedecer a sua palavra. Não é todo mundo que abre a boca e diz que é filho de Deus, que de fato é. Essa é uma verdade que você precisa saber. Porque quem segue a Jesus, quem de fato é filho, obedece ao Pai. Se submete à sua palavra. Então a primeira lição que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é que tem que haver novo nascimento. E a partir do novo nascimento, aquilo que a palavra chama de novidade de vida, nós conhecemos o mistério da fé e aí sim, em bom tom e em alta voz, a gente abre a boca e diz: eu agora de fato sou filho. Eu era criatura. Mas a partir do momento que eu conheço o mistério da fé, o mistério da regeneração, a partir do momento que o Espírito Santo me convence do meu pecado, da justiça e até do juízo que eu irei enfrentar, e eu me lanço diante de Jesus com um coração arrependido, reconhecendo as minhas falhas, meus erros, os meus pecados, aí eu saio da condição de criatura para se tornar filho. Porque enquanto isso não acontece, todo mundo é criatura. Para se tornar filho existe um processo. Qualquer jurista que está me ouvindo agora sabe muito bem disso. Eu falei aqui que eu acompanhei um caso de uma família amiga minha para adotar uma criança. E quantas vezes eu não cheguei na casa daquela família e eu vi a mãe agoniada, chorando, o pai desesperado, pensando até em desistir do processo de adoção. Teve momentos que, enraivecidos, eles olharam para mim e disseram: Ibe, a gente está já no limite. E um deles disseram para mim: chega, a gente está dando amor, escola particular, uma vida que essa criança jamais poderia ter, nós a amamos, ela também nos ama, mas que processo difícil esse processo de adoção. Se no âmbito humano é assim, para aquela criança carregar o sobrenome daquela família, duro foi o processo. Por que é que para ser filho de Deus, eu vou levar uma vida do jeito que eu bem quero, e depois Deus tem que me receber como filho? Não, não é assim que funciona. Eu sou criatura dele. Para ser filho, eu tenho que primeiro obedecer o que ele manda. É assim que nos ensina a palavra. É assim que nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Mas a oração continua dizendo: santificado seja o teu nome. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui? Há algo aqui na oração do Pai Nosso que nos atinge de imediato, frontalmente. Enquanto que geralmente nós primeiro levamos as nossas prioridades, as nossas necessidades para Deus em oração, e depois pensamos sobre o que pertence a Deus e aos seus interesses, na oração do Pai Nosso, Jesus inverte tudo. Na oração do Pai Nosso, Jesus inverte a ordem. Perceba que na oração do Pai Nosso, Jesus não diz assim: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Na oração do Pai Nosso, a segunda lição que eu aprendo é que, em primeiro lugar, não está as minhas prioridades, as minhas necessidades. Não é eu primeiro pensando em mim, não. Não é eu pensando em meus interesses. Porque Jesus aqui na oração inverte tudo. Ele diz: primeiro seja o teu nome, o teu reino, a tua vontade, para depois ele dizer: dar-nos, perdoa-nos, guia-nos, liberta-nos. Essa lição aqui é muito mais importante do que a gente pensa. Na verdadeira adoração, o Pai tem que ser prioridade, tem que vir primeiro, tem que ser antes de tudo. Quanto mais cedo eu aprender a esquecer de mim mesmo, desejando que Ele seja glorificado, mais rica será a bênção que a oração vai trazer para mim e para você. Porque ninguém nunca perde aquilo que sacrifica para o Pai. Isso é extremamente importante que a gente aprenda. Por quê? Hoje estamos vivendo numa sociedade onde a teologia da prosperidade está invadindo muitas igrejas. Hoje há muitas campanhas, há muita coisa por aí sendo divulgada, sendo alardeada, tão somente para pedir de Deus alguma coisa. Venha para o jejum disso, para o jejum daquilo, para a campanha disso, para a campanha daquilo, para Deus atender às minhas necessidades. Mas na oração do Pai Nosso, eu aprendo com Jesus que eu não devo levar primeiro para Deus as minhas necessidades em oração e depois pensar naquilo que pertence a Deus e aos seus interesses. Não. Na oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? É o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade, para depois vir dar-nos, perdoa-nos, guia-nos, liberta-nos. Santificado seja o teu nome. Prioridade. É Deus acima de tudo. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, e muitas vezes quando eu dobro os meus joelhos, eu só penso num casamento, numa festa, numa providência, naquela causa da justiça, quando na verdade a minha oração deveria dizer: Deus, a ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Eu estou aqui de joelhos dobrados, é porque não existe outro Deus além de ti. Tu és santo, 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 santo. Primeiro Deus, primeiro as suas prioridades, primeiro os interesses dele, para depois de tudo eu dizer: dar-me, perdoa-me, liberta-me, supre. É assim que funciona. Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. E o interessante é que quando Jesus fala isso, ele descortina para mim e para você. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas a oração do Pai Nosso, Jesus mostra aqui para mim e para você que existe dois tipos de oração. Existe a oração pessoal e existe a oração intercessória. Quando eu abro a oração do Pai Nosso, eu me deparo com esses dois tipos de oração aqui. E é interessante que a oração intercessória, ela geralmente ocupa a menor parte do meu tempo, do teu tempo, das nossas energias, quando não deveria ser assim. É interessante que Jesus abre a escola de oração, ensinando ali aos discípulos que eles deveriam ser intercessores e não se dedicarem a uma oração pessoal. Hoje o que a gente vê é as pessoas aprendendo de uma forma intensa a orarem tão somente pelas suas necessidades pessoais. Deus, vê aí, hein? Estou precisando de um emprego. Senhor, estou aqui fazendo essa campanha, hein? Vê lá. Estou precisando trocar de carro, hein? Deus, vê aí. Estou precisando de um casamento. Me ajude aí, Senhor. A coisa está difícil. Estou ficando para titio, para titia. Senhor, vê lá, hein? Estou precisando tanto daquele dinheiro.
O advogado até hoje não ligou para mim. Senhor, eu já não aguento, é campanha disso, campanha daquilo. Deus, veja aí, hein? Existem dois tipos de oração. A oração pessoal, que é o que boa parte das pessoas andam aprendendo por aí. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus me ensina uma oração poderosa, que eu não sei se você já tentou, a oração intercessória. Ela vai mudar a vida de muita gente. Ela é o norte, ela é o segredo da vitória. Preste bem atenção. Eu já disse isso aqui, mas eu torno a repetir. A história de Jó me revela muita coisa. Jó, para mim, na Bíblia, tem um simbolismo de muita coisa. Por exemplo, Jó, para mim, a exemplo de Abraão, é a representação da fé. Jó, para mim, é um homem de fé. Jó, para mim, também tem uma representação de perseverança. Um homem que confiou em Deus nas piores circunstâncias, a ponto da mulher chegar e dizer: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Que Deus é esse? Mas Jó perseverou. Jó, para mim, tem uma representação de adoração, independente das circunstâncias também. Porque a Bíblia fala que quando Jó recebe as 4 notícias terríveis, que perdeu os camelos, que perdeu as ovelhas, que perdeu o gado, que perdeu os filhos, que perdeu tudo, a Bíblia fala que Jó dobra os joelhos e vai adorar. Então, da história de Jó, eu posso tirar muitos exemplos. E se não fosse por um detalhe, um desses exemplos que eu citei para você, eu diria aqui com toda a convicção que um deles, ou o conjunto de tudo, foi o que levou Jó à vitória, a ter tudo dobrado, a ter a sua sorte mudada, se não fosse por um detalhe. A Bíblia fala em Jó capítulo 42 e versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó, não foi pela perseverança dele. Deus não mudou a sorte de Jó, não foi pelo tamanho da fé dele. Deus não mudou a sorte de Jó pela adoração dele. Diz a Bíblia que Deus muda a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe o que é que eu aprendo acerca da oração? Que a oração que agrada a Deus é a oração intercessória. Não é a oração pessoal. Não é a oração da sanguessuga da Bíblia, Dadá. Eu quero, Senhor, eu preciso, Deus, olhe lá, hein, Senhor, veja aí, Deus, eu não aguento mais, Deus, e a porta, Deus, não. A oração intercessória é a oração que muda a sorte de qualquer um. Jó 42 e 10 é taxativo, e Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E eu já disse, vou repetir de novo, a Bíblia chama Bildade, Elifaz e Zofar de amigo por caridade. Porque quando você vai ver a biografia desses 3 homens, o que eles disseram para Jó, Bildade, Elifaz e Zofar eram de fato os amigos da onça e nunca amigos de Jó. A Bíblia fala que até a oração deles para ser recebida por Deus foi preciso Jó orar por eles. Só para você ter uma ideia, o tipo de amigo que Jó tinha. Mas a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó quando ele fazia a oração intercessória. Ah, meu querido, isso aqui tem uma importância muito grande. Você tem orado pelos amigos da onça? Você tem orado? Você tem orado por Bildade, Elifaz e Zofar, que passa a mão em cima de você, que dá um abraço? Você tem orado? Agora, detalhe, não é orar com ironia, não. É orar com um coração desarmado. Não é orar achando que Deus vai receber uma oração, dizendo: Senhor, estou orando, hein? Aquilo não presta, não vale nada, mas eu estou aqui de joelhos dobrados, hein? Eu escutei na rádio o evangelista Ibner dizendo que o segredo para mudar a sorte é eu orar por aquela peça ruim. Não, isso também é perca de tempo. É orar tendo a mente de Cristo, que olhou para Judas e disse: a que viestes, amigo?
E Jesus não estava sendo hipócrita. Jesus não estava sendo irônico. Não. E Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Isso é tão certo. Isso é tão verdadeiro que você não vai achar isso só em Jó, não. Quando você abre Tiago, capítulo 5 e versículo 16, olha o que é que Tiago diz. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Veja que em Jó, Deus muda a sorte dele. Em Tiago, Deus vai curar. Olha que coisa fenomenal a oração intercessória faz com a gente. Deus muda a minha sorte. Quando eu oro por aqueles que muitas vezes olham para mim, olham para você, não acreditam na inocência como Bildade ali faz e Zofar, não acreditaram na inocência de Jó, a ponto de eles olharem para Jó e dizer: Jó, é melhor confessar teu erro, teu pecado. Tá vendo que Deus não castiga um justo? A ponto de te deixar assim, Jó, tem alguma coisa errada. É aquele velho ditado que a gente sempre escuta: rapaz, se tem fumaça aí, tem fogo, hein? Mas a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Aí vem Tiago dizendo: ei, orai uns pelos outros para serdes curados. Aí muitas vezes a minha oração é só: Deus, eu preciso, hein? Deus, cadê a porta aberta? Deus, e o casamento? E meu irmão que se exploda. Meu irmão, ele que ore. Meu irmão, ele que vai pagar o preço, não é assim que a gente sempre diz, né? Ele que vai pagar o preço que eu estou pagando, irmão. Estou orando aqui, olha, ele que vai orar também. Ei, Tiago diz que quer ser sarado, ore pelo seu irmão. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava por Bildade, ele faz e Zofar. Porque uma oração intercessória transforma tragédias como a de Jó em triunfos. Feridas são saradas quando eu oro pelo meu irmão. Comece a orar hoje. Mas irmão Ibe, ele está pisando no meu calo. Ore por ele. Ore por ele. Não seja hipócrita, fariseu. Ore. Diga para Deus: Senhor, se tem mágoa, feridas, arranca. Constrangimento, tira daqui. Eu quero orar, Senhor, com a mente de Cristo, como Jó orou por Bildade, ele faz e Zofar. Deus, eu preciso ser sarado, eu vou orar pelo meu irmão. Só que Jesus continua, e a outra lição que nós aprendemos nessa oração padrão, a oração do Pai Nosso. Jesus diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Deixa eu te dizer uma coisa. O Pai é um rei e tem um reino. Eu e você estamos aqui no território inimigo. O reino da qual eu e você fazemos parte ainda não chegou. Estamos aqui de passagem. Como dizia Afonso Augusto, somos passageiros deste mundo passageiro. Somos herdeiros de um reino. E muitas vezes eu e você estamos ansiosos, preocupados com as coisas dessa vida, desse reino. Jesus disse lá em João 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Tem tanta gente brigando por coisas desse mundo. Tem tanto evangelho falsificado, ensinando as pessoas a amarem as coisas desse mundo, a amarem o vil metal, a correrem atrás de coisas passageiras, né? Eu estou cansado de ver isso. Você também. Você liga a televisão, rádio, vai na internet, por onde a gente passa, a gente vê pessoas exaltando coisas desse reino. Ah, você tem que ter isso. Ah, você tem que lutar para ter aquilo. Claro que eu não estou aqui fazendo apologia da miséria. Não. Mas eu também não estou aqui fazendo apologia desse reino. Porque nesse mundo nós estamos de passagem. A oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo que o reino do Pai está para vir. Que Ele é rei.
que existe algo ainda muito, mas muito excelente que eu e você não fazemos ideia, porque a mente humana não tem a menor capacidade de imaginar o que é que nos espera. Existe um reino, Jesus diz, venha o teu reino. Ele está dizendo, ei, teu pai é um rei, você é príncipe, está preocupado com coisas daqui. É por isso que a gente passa por esse mundo e a gente vê que a gente não é bem recebido. As pessoas muitas vezes olham para a gente e diz, lá vem um crente, lá vem um que é metido a santo, lá vem um que é metido a isso, metido a aquilo. Claro, nós não somos desse mundo. Mas muitas vezes o que a gente vê é um pseudo-evangelho, um evangelho pirateado, falsificado, sendo pregado por aí, dizendo para muita gente que o nosso reino é aqui. E o que você puder ter desse reino, tenha. Faça qualquer coisa. Faça qualquer sacrifício para ter as coisas desse reino. Quando Jesus está dizendo que o reino de Deus, o reino do Pai, ele está por vir. Então eu tenho que buscar esse reino. Porque tudo aqui passa. E Jesus diz assim, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, porque Deus me deu essa palavra aqui e tem muitas lições ainda que nós precisamos aprender com a oração do Pai Nosso. Amanhã eu quero falar sobre isso. Existem alguns tópicos ainda que eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso. E amanhã eu quero falar sobre esse tópico. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que isso quer nos ensinar? Qual é a lição que a oração do Pai Nosso quer nos transmitir através desse recado de Jesus na oração? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amanhã a gente vai tratar disso. Porque Jesus ainda conclui a oração falando do pão nosso de cada dia, que ele diz na oração, nos dá hoje. Amanhã a gente encerra falando sobre mais algumas lições que essa oração do Pai Nosso tem para nos ensinar.